Olá, muito boa tarde. Eu falo aqui do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão, o novo nome da Bolsa. Eu quero lembrar você que o programa que você assiste, Mercado Futuro, que você assiste pelo SBA, né, pela TV Canal do Boi, agora ele fica disponível para vocês no YouTube. O programa tem uma página no YouTube que chama-se Programa Mercado Futuro e fica lá. Então você pode rever o programa, tirar dúvidas, né? Por exemplo, o assunto de hoje mesmo é um assunto que muito provavelmente você vai querer saber o que fazer e vai ter lá algumas dicas. Aí você tem o programa disponível na rede, na internet. É página Programa Mercado Futuro. Está lá toda a fotografia dos entrevistados. Você clica lá e assiste o programa. E estando no YouTube, não deixe de aproveitar e ver o outro canal que eu faço, que eu gosto muito, que é o Direto da Bolsa. Bem, o assunto de hoje é, como diriam antigamente, deveras interessante. Que é o seguinte, é uma longa novela, maior do que aquelas novelas cubanas ou mexicanas que eu via no rádio antigamente, que é o Fundo Rural. O Fundo Rural é um imposto para o campo, né, teoricamente para o proprietário rural, né, pagar. Ele pagava uma porcentagem sobre, enfim, tem aí. Tudo isso a gente vai saber com o entrevistado. Teve gente que pagou sempre direitinho, teve gente que nunca pagou, teve gente que foi na justiça e depositou o dinheiro de justiça, então tá lá depositado. E teve gente que, enfim, tem de tudo, quatro tipos. Pagou, não pagou? Assim. E, por exemplo, eu sou pecuarista, eu vendi o boi, caberia, isso era uma regra, não sei se pela lei ou sem lei, quem compra o meu boi, a minha arroba, descontava o fundo rural. Então não era eu que tinha que pagar, era o comprador que tinha que pagar. Se esse comprador pagou ou não, eu tenho que ter um comprovante disso, senão vai sobrar para mim pecuarista. Não é o caso porque eu não sou pecuarista. Ou seja, tem mil coisas nesse fundo rural. E agora entramos numa fase de briga judicial. Está um pouco no legislativo, um pouco no judiciário. Enfim, é uma questão bastante complexa. Eu já compliquei bem a vida de vocês. Para tentar descomplicar, eu vou conversar com o diretor jurídico da Sociedade Rural Brasileira, já esteve aqui no programa e está de volta hoje, que é o Marcelo o Lemos, é que ele cortou um nome no meio e agora me atrapalhei. É o doutor Marcelo Lemos, diretor da Sociedade Rural. Marcelo, muito boa tarde, muito obrigado pela sua presença. Bom, eu já compliquei bem, hein? Que pé que está agora? Está na mão do Supremo, está na mão da Câmara, do Senado? Como é que está esse negócio? Bom, Hash, primeiro, muito obrigado aqui pelo convite para a gente estar participando de mais um programa seu aqui na B3. É sempre um prazer Muito poder obrigado. contribuir aí com, com a sociedade aí. Hum. Bom, tá um imbróglio jurídico aí, né? Nós temos aí uma medida provisória que está em tramitação hoje no Congresso Nacional, já foi prorrogada, era uma medida provisória de um refis, Hum. que é para os devedores refinanciarem suas dívidas junto à Receita Federal. E o prazo era até dia 30 de setembro e agora foi estendido até o dia 30 de novembro desse ano. Então, esse é um problema, né? Hum. Perdão, eu vou te Claro, interromper. Aquele negócio que a senadora Cátia Abreu aprovou, o que é aquilo? aquilo lá é uma resolução do Senado Hum. que tira do ordenamento jurídico, né, tira da lei, alguns dispositivos que foram usados para o julgamento do Fundo Rural. Então, o que acontece? Né? Em março deste ano, o Supremo Tribunal Federal ele julgou constitucional o Fundo Rural. Ok. E a grande maioria dos produtores rurais não estavam recolhendo o fundo rural quando que é o que você falou, quando o pecuarista vendia o boi gordo lá para o frigorífico,
Era o frigorífico, ele retinha o É percentual do 1%? 2,3% 2,3%. da receita bruta. Hum. Então ele retinha esse valor, esse percentual, para pagar para a Previdência, né? E com isso, há uns 10 anos atrás, 7 anos atrás, desde 2010, já tinha uma jurisprudência lá no Supremo Tribunal Federal que desobrigava, que julgava lá, que tinha julgado o Fundo Rural inconstitucional. Então, muitos produtores ingressaram com ações para não recolher mais esses 2,3%. E qual foi a surpresa? E agora, em março deste ano, o Supremo julgou constitucional o Fundo Rural. O problema é que essa ação de março ela tinha repercussão geral. Então foi para atingir todos os produtores, né? E aí começou esse imbróglio jurídico. Quer dizer, o Supremo, então. numa oportunidade, julgou inconstitucional cobrar o Fundo Rural e agora julgou constitucional. Exatamente. Então, Mudou de posição. mudou de posição. E Entendi. com isso trouxe uma verdadeira confusão aí no setor, né? Hoje o produtor ele não sabe se ele recolhe, se o frigorífico recolhe, o frigorífico não sabe se ele retém, se ele não retém, até porque a decisão lá do Supremo Tribunal Federal foi publicada há 2 semanas atrás. Assim, só para te explicar um pouco, teve o julgamento e depois do julgamento, o Supremo ele tem que colocar os votos lá dos ministros lá e publicar em diário oficial. E esses votos foram publicados há 2 semanas. Não tem 2 semanas, né? E então assim, nós estávamos aí desde de abril num limbo. E essa publicação, essa decisão ainda não transitou em julgado, né? Então ainda cabe muito recurso, tal. E veio resolução do Senado para complicar um pouco, veio medida provisória para complicar mais um O pouco. que é a medida provisória que é? Essa medida provisória, ela veio para refinanciar. É o refis. É o refis. É a tal história, pagava um pouco agora, depois. Refinanciava em 30 anos. Acho que são. Quer dizer, a perder de vista. A perder de vista. Só que era um refinanciamento sendo aplicado taxa Selic, né? Nos últimos 5 anos aí, a Selic foi dura com o país, né? Agora Então, está baixando. agora está baixando. Por exemplo, o cara que continua vendendo boi, mas não é só para boi, eu falei boi, mas não é só para boi. É para trade, o cara que vende soja tem que descontar Fundo Rural. Milho, café. Que tem preço, por exemplo, nesses preços que a gente fala aqui no programa às vezes. Por exemplo, às vezes tem lá Campinas sem Fundo Rural, com Fundo Rural, enfim. Tem. Uhum. O que faz o cara? Continua vendendo e não deposita nada? Olha, o adquirente, né, que é o frigorífico, a trading, a cooperativa, o que a gente tem visto é que ela está retendo o percentual lá do Fundo Rural. Então, assim, independente se o produtor rural tem liminar, se ele não tem liminar, ela está retendo. Deve ter feito uma conta poupança para o Fundo Rural. Pode ter feito um provisionamento, está fazendo um provisionamento. Né? A orientação que eles têm é para reter o Fundo Rural, né? Então, o produtor, ele, de abril para cá, ele está pagando esses 2,3% do faturamento bruto, que representa 2,3%. Isso vai ser depois do intervalo. Mas se no negócio do refis, não ia diminuir de 2,3% para 1%? Você responde depois do intervalo. Tá. Gente, eu converso com o doutor advogado aqui, Marcelo Lemos. Ele é diretor jurídico da Sociedade Rural Brasileira e está especificamente conversando sobre o Fundo Rural, porque evidentemente que os associados da Rural também precisam saber o que eles podem fazer para não se prejudicar lá na frente. Mas nós vamos ter um pequeno intervalo e eu volto já. Até já. Ok, estamos de volta. O programa hoje é Mercado Futuro. Vocês estão vendo aqui ao meu lado o Dr. Marcelo Lemos. Ele é advogado
diretor jurídico da Sociedade Rural Brasileira. O que eu estou tentando perguntar, colocando aqui, tentando me colocar como produtor rural, é para entender o que eu devo fazer nessa questão do fundo rural, que você deve estar ouvindo falar muito. Tem medida judicial, o doutor Lemos agora está dizendo que o tal voto do Supremo que transformou isso aí num pesadelo para todos os produtores foi publicado agora, 2 semanas, e foi votado em março, quer dizer, a coisa está muito complicada. Juridicamente é possível fazer, eu tinha falado antes do intervalo do valor do fundo rural, e já acrescento uma pergunta. Juridicamente, o que o produtor pode fazer? Vai baixar mesmo para 1%? Como é que é isso? Então, a medida provisória, ela abaixa o percentual para 1,5, 1,3, é um ponto qualquer coisa. Só que isso daí só é válido a partir de janeiro de 2017. Agora, juridicamente, o que a Rural agora como entidade tem feito, né? A Rural, ela é amicus curiae na ação lá no Supremo Tribunal Federal. Você já explicou, amicus curiae é quando você adere a uma ação, é isso? Você é um amigo da corte, né? Você entra lá para tentar ajudar os ministros a votarem de uma determinada maneira. Como ela é amicus curiae, a Rural ela tem legitimidade para entrar com alguns recursos no julgamento, né? Então agora, como foi publicada a decisão, agora nós vamos ingressar com um embargo de declaração, que é um recurso, pedindo duas coisas. Uma coisa é pedindo a modulação dos efeitos dessa decisão, para que os efeitos da decisão, para que o fundo rural só seja devido do julgamento para frente, excluindo o passivo lá dos 5 anos para trás, né? A outra questão que a gente vai pedir é com efeito divergente, né? Que é para que um dos ministros mude a opinião deles, lá, a decisão deles, para que o fundo rural seja inconstitucional. Porque esse julgamento foi um julgamento muito apertado, foi 6-5 para a constitucionalidade dele. Então, se um ministro mudar a decisão dele, muda o placar, né? E aí se ficar 6-5, ficou? Então teve voto do presidente. Nesse caso, o presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia, votou antes. Ela não exerceu o voto de Minerva dela. Ela já tinha votado? Já tinha votado. Entendi. Então são 11 votos, né? São 11 votos. Se mudar um, vai ficar o 6-5 de novo para inconstitucionalidade. Exato. Para a gente pegar um pouco o real, esse fundo rural, você tem ideia desde quando ele existe? Não? O fundo rural ele foi criado em... Eu acho que foi na época do golpe. Foi em 71, eu acho. Foi em 71. Vivemos um período governo militar. Exato. Então ele foi uma taxa, né, previdenciária criada em 71, que era de 2,3% do faturamento bruto da produção. Na época, não tenho os dados econômicos da época, mas parece que fazia sentido. Porque a atividade rural ela era muito intensiva em mão de obra, né, e pouco rentável. Então, você fazer um recolhimento pela folha de pagamento, como é feito no setor urbano, era desproporcional à renda. Hoje o campo é muito tecnificado. Então, hoje não faz mais sentido você fazer um imposto sobre a receita bruta, né? Então, dos pleitos que está hoje no Congresso Nacional é que a previdência no setor rural seja igual do setor urbano, seja pela folha de pagamento, né? Entendi, porque o produtor efetivamente lá nos anos 70 era bem diferente do que é hoje a agricultura agropecuária brasileira. Ele podia pagar pelo faturamento, o faturamento era ruim. Exato.
Hoje não, hoje o faturamento é bom, então ele vai ficar pesado ele pagar sobre o faturamento da produção. 2% é bastante. Tem gente que não ganha 10% na venda de milho, de soja, que É, seja. Então 2% é muito pesado. é muita coisa. O que efetivamente que a Rural defende? Que calote, porque quem não pagou até 2017 e não paga mais, defende o refis, que vai pagar em 30 anos. Exatamente o que vocês. Olha, O que seria o melhor? a Rural Sob defende ponto a de- modulação no O que é Supremo. exatamente A isso? modulação É negociar lá no Supremo. é que o Supremo, como esse imbróglio todo foi criado pelo Supremo Tribunal Federal, é ele que tem que resolver essa questão. Então, o que a gente defende e o que a gente está muito bem subsidiado com um parecer que nós contratamos do professor Manuel Gonçalves, que é um constitucionalista muito respeitado aqui da São Francisco, A famosa escola. Faculdade de Direito aqui do Estado de São Paulo, é que o Supremo module os efeitos dessa decisão. Os impactos financeiros que essa decisão pode trazer para o setor agropecuário são gigantescos. Então, estão se falando aí que a dívida aí do setor pode ser de 10 a 15 bilhões de reais. Então, o que a gente pede é que o próprio Supremo Tribunal module os efeitos da decisão, para que ela seja válida apenas da data do julgamento para frente. Resolvido o passivo, o futuro a gente vai trabalhar, vai discutir, ver como se vai ser, tentar negociar aí, se será 1% do qualquer coisa por cento do faturamento bruto, ou se será pela folha, aí é matéria no Congresso Nacional, né? Aí discute-se em outro lugar. Na verdade, uma dívida de 15 bilhões, se é que é isso tudo, sem dúvida nenhuma, tem gente que vai passar mal para pagar esse negócio. Né? Porque tem um caso que você não falou especificamente, eu que falei, que é o seguinte, tem o cara que vendeu, não importa o que, teve o desconto de 2,3% e a outra parte, o que ele chama de adquirente, né, quem comprou, não, simplesmente recolheu do produtor, mas não depositou para o fundo rural. Essa é outra encrenca, porque quem seria o processado, o devedor nesse caso perante a lei, seria o produtor, não o frigorífico. E nesse caso é mais grave ainda, né, Resch? Porque isso daí é apropriação indébita, né? Então isso, além de ser você tá com um passivo previdenciário, é ainda um crime. Então, no passado é uma coisa que ocorreu isso daí no passado, né? Por exemplo, no setor de carne, o frigorífico retinha lá os 2,3% e não repassava para a Previdência, né? E isso, até isso daí que motivou o produtor rural a ingressar na justiça. Porque ele era descontado de uma parcela razoável do seu produto para melhorar o lucro da outra parte, não está certo. Né? É crime, como diz aqui o jurista, que eu não sou. Bom, e se tem alguma previsão, vocês acham que o Supremo vai mexer nisso em pouco tempo? Tal a quantidade e a importância de coisas que o Supremo hoje ficou a entidade mais importante do país, né? Mais importante que legislativo, que executivo, que tudo. Você acha que eles vão ter tempo de mexer nisso no futuro próximo? Olha, Resch, o Supremo demorou 7 anos para julgar esse processo. Depois de julgado, ele demorou 6 meses para publicar a decisão. Agora, para julgar os eventuais recursos, acho que não dá para chutar um prazo. Mais uns 10 anos, mais ou menos. Tem que ver qual é a prioridade do Supremo hoje, né? Se é resolver problema de parlamentar, de membro do executivo ou da produção. Gente, nós vamos para o intervalo, Marcelo. Eu converso com o Marcelo Lemos, ele é advogado, diretor jurídico da Rural. Nós estamos conversando aqui alegremente sobre
embrulho, que é um embrulho mesmo, não vou usar a palavra italiana, é um balaio cheio de gato, complicado, que foi no que se transformou essa questão do Fundo Rural. Nós voltamos já. Mercado Futuro de volta, assunto é Fundo Rural, ou a confusão que o Supremo criou aí nesse negócio, e é um imposto. Na verdade, o Fundo Rural é para a Previdência Rural, é isso? É para os aposentados do campo, é isso? Isso, exatamente. Essa é a ideia original. Isso. E sabe se a Previdência Rural está em melhor situação do que a Previdência Urbana ou não? Olha, Recha, a gente tem procurado saber esses números com mais certeza, né? Então já fomos até o Ministério da Previdência pedir os números, mas a gente ainda não conseguiu. Porque tem algumas coisas que têm que ser separadas, né? Uma coisa é previdência rural, a outra coisa é assistencialismo rural. E a gente imagina que a conta ela está sendo paga por um bolso só. Que é o do produtor. Eles estão colocando tudo como se fosse a Previdência. E na Entendi. realidade, uma coisa é Previdência e outra coisa é assistencialismo. Assistencialismo não pode ser pago por Previdência, tem que ser pago pelo. Não, é um dinheiro que o governo está a fim de dar para o produtor rural que não tem condições. Tal. Ok, isso é assistência, isso é Bolsa Família, isso é assistencialismo. Agora, Previdência, aposentadoria, não é nessa conta, né? E você acha que está tudo meio misturado? Essa é a impressão que a gente tem, que está tudo muito misturado. É uma questão bastante complicada. Se eu sou um produtor, não importa de grãos, o que seja, qual é a melhor coisa para fazer? Eu entrar com ação e depositar em juízo? Eu vou te dar um exemplo jurídico. Por exemplo, eu moro num pequeno sítiozinho aqui em São Paulo. Pequeno mesmo, meio hectare. E são 2 terrenos. Aí a prefeitura lá resolveu cobrar taxa de lixo, certo? A população se rebelou, um partido político entrou com uma ADIM e ninguém pagou até agora. Aí o prefeito foi lá, reuniu os 15 vereadores e acho que fez um decreto, foi aprovado por 10-5. Vai voltar a taxa de lixo. Eu, por exemplo, vou entrar com ação. Você pode até me orientar, se for o caso. Por quê? São 2 terrenos. O que eu moro, evidentemente, a prefeitura não faz coleta lá, ela pega só na portaria. Nossos empregados aqui coletam no condomínio. Só que o outro terreno, o segundo terreno, que faz divisa com esse que tem casa, não tem casa, ele não tem lixo. Eu pretendo pegar essa taxa do lixo e entrar com uma ação, porque ali não tem lixo. Como é que ele vai cobrar taxa de lixo? Te contei essa história longa toda para... Pode ser ter um produtor médio ou grande que não paga o que pode acontecer com ele quando esse rolo, que eu acho que vai demorar muito tempo, for resolvido. Olha, Recha, a gente tem visto produtor rural que hoje vai vender a produção dele e fala para o adquirente lá, para trading e tal, olha, eu tenho uma liminar. O cara que já tem uma liminar, ele fala, eu tenho uma liminar e não quero pagar o fundo rural. E o adquirente lá, o frigorífico, a trade, a cooperativa, fala assim, bom, então fique à vontade para vender para outro. E ele não tem essa outra pessoa para vender. Então ele acaba tendo que pagar os 2,3% lá do faturamento bruto. O que a gente tem orientado é, guarde essa documentação. Guarde essa documentação. Que descontou os 2,3. Exato. Porque se lá na frente a gente foi indevido esse pagamento, aí aí o produtor rural pode ingressar com uma repetição de indébito, né? Que é uma ação para reaver esse valor pago. Eu ia te perguntar isso, e vamos imaginar um produtor, por exemplo, que sempre pagou esses 2,3, né? E aí tem gente que nunca pagou. Por exemplo, se cair o fundo rural, acabar com o fundo rural, digamos, foi uma possibilidade. Esse que pagou tem como receber isso de volta? Tem, aí ele deve
ingressar com uma ação de repetição de indébito, né? Que é para receber esse valor que foi pago indevidamente. Pode ser feito isso? Pode. Mas ele levou um século para receber, né? Olha, é o que eu te falei, tá há 7 anos que esse imbróglio não se resolve, né? Ainda bem que o diretor da Rural sorri, porque é melhor sorrir do que chorar, né? Vocês, juridicamente, não podem fazer nada além do que vocês são lá, amicus curiae. Isso. A atuação da entidade, ela é sempre de forma institucional, né? Setorial. A gente trabalha para todo o setor agropecuário. E a forma de trabalhar no judiciário é essa. E vocês dão palpite? Vocês participam da sessão? Como sim. A gente participa do julgamento. Então, agora nos recursos, né, nós vamos ter um recurso nosso lá, com o parecer que a gente contratou, tal. Vamos até os ministros, vamos conversar com eles, levar os nossos argumentos para tentar fazer com que o prejuízo do produtor seja o menor possível, né? Porque de qualquer maneira vocês devem estar vendo aí, tem várias. Tem quem pagou, quem não pagou, quem achou que pagou e não pagou. Por exemplo, esse que achou que pagou e não pagou, se ele não tiver o recibo de que foi depositado no fundo rural, ele está devendo de novo, né? Na realidade, a obrigação de pagar o tributo lá, o fundo rural, é do adquirente, né? Então é da indústria, é da trading. Então é ela que possivelmente será autuada lá pela Receita Federal. Será ela, não o produtor. Agora tem que ver na nota fiscal lá se tá descrito lá que foi descontado, tá? Aí com o tempo o judiciário aí vai falar como que vai ser essa interpretação, né? Se vai ser pela nota fiscal, como que vai ser comprovada as coisas, né? Eu já vi, o Marcelo, você com a tua experiência já deve ter visto também, eu já vi um julgamento, uma coisa incrível, né? O que sai da boca de juiz só ele sabe, né? Um julgamento triste, era um coitadinho qualquer que pegou um advogado não muito ético, digamos assim, ele achava que estava pagando aluguel e o advogado não estava pagando. Aí, na frente do juiz, para resolver, porque só tem 1 minuto de programa, o juiz perguntou pro cara lá, o locatário, o senhor tem recibo de que pagou para o advogado? Não, então paga de novo. Você sabe que juiz, você deve ter mais experiência que eu nisso, né? Você não sabe quem vai, se o Gilmar Mendes, são os 11, né? Não é a primeira turma, a segunda, são os 11. As 2 turmas lá, né? Isso. Você sabe quem bom, não vale a pena. Para a gente fechar o programa aqui, se algum produtor associado à Rural quiser mais informação, vocês estão dando consulta, digamos assim? Claro, quem tiver dúvida pode ficar à vontade para ligar lá na Rural. A gente está lá à disposição para responder alguma coisa. O site é www.srb.org.br. Lá deve ter contato. Lá tem o contato, tem tudo. Marcelo, mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima entrevista. Vamos ver quando resolve. Eu acho que vai me nascer cabelo até resolver essa questão do fundo rural. Quando resolver, a gente volta aqui. Não, volta antes, que vai demorar muito. Gente, é isso. Programa Mercado Futuro de segunda a sexta. Até o próximo. Tchau.